Olá, gente linda que me segue aqui no meu canal. Gratidão a você por me seguir. Mais uma vez estou aqui com o Torpedo 365, o nosso projeto abençoado de levar todos os dias uma reflexão da palavra para você, né? E é muito bom estar com você. Hoje eu estou aqui numa cidadezinha do Paraná, muito simpática, e estou gravando esse vídeo aqui de dentro do meu carro, né? Mas para manter o nosso compromisso. Então a gente vai lá para o nossa vinheta. Já já eu volto com o vídeo de hoje, tá bom? Fica aí, não saia daí, eu já volto. O vídeo de hoje é o capítulo 10 de Lucas que está em pauta, tá? Capítulo 10 de Lucas, como eu tenho dito aí nos últimos dias, Lucas tem umas coisas que só ele escreve, só ele é que relata, diferente dos outros evangelistas, né? E no capítulo 10 tem uma história que chama a atenção de todo mundo. Chama a atenção até do mundo que não aceita Jesus como Deus, né? Do mundo que só vê Jesus como um profeta, como um homem acima da média, um homem fora da caixinha, né? Que pensava diferente dos outros. Porque essa parábola que Jesus contou, ela é muito importante e traz muitas lições para a nossa vida. É a parábola do bom samaritano. Primeiro eu quero explicar para você quem era o samaritano. O samaritano era uma mistura de raça. O judeu, eles não gostavam que um samaritano, não gostava que um judeu ou uma mulher judia, né, se casasse com alguém de fora, para não haver essa mistura de raça. E o samaritano era justamente os descendentes dessa mistura de casamentos de judeus com outro povo, né? E aí nasceram os chamados samaritanos. E era um povo que tinha uma religião parecida com o judaísmo, mas tinha algumas diferenças muito básicas também. E aí chegaram até Jesus, os judeus, né, chegaram até Jesus, perguntando para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna era e ainda é muito pautada no que a pessoa faz, tá? No que a pessoa faz. Eu tenho que fazer alguma coisa, e esse é um engano muito grande sobre o qual nós às vezes incorremos, né? O que eu faço para ter vida eterna? Quando eu pergunto isso, eu estou deixando de lado a graça de Jesus, certo? A graça de Jesus, porque eu não preciso fazer nada para ter a vida eterna. A graça de Jesus é que me dá a vida eterna. Agora, depois que eu recebo a graça, daí eu faço, sim, de gratidão e por amor, não para merecer a vida eterna, ok? A gente vai entrar nisso num outro dia, com mais profundidade, tá? Mas perguntaram isso para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos, que são 2. Os 10 estão resumidos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. E aí perguntaram: quem é o meu próximo? Jesus então contou a parábola do bom samaritano. O próximo é todo aquele que precisa de nós, mesmo que ele não esteja fisicamente próximo. E Jesus, quando contou a parábola do samaritano, do bom samaritano, ele deu uma lição ali para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, que tinham preconceitos contra os samaritanos. Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e era um caminho que realmente era descendente, um caminho que descia, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de salteadores. Esses ladrões, esses bandidos, tá? Eles bateram no homem, roubaram o que ele tinha e deixaram o homem caído, sangrando, ferido à beira do caminho, desmaiado. A Bíblia relata como se estivesse morto. Só que, dali a pouco, passou por ali um sacerdote. Esse sacerdote viu o homem caído, viu o homem ferido, mas ele passou por longe, passou de largo, diz a palavra, né? Passou longe, ele não queria se envolver. E o mal, muitas vezes, que nós também cometemos é que nós não queremos nos envolver.
certo? A gente vê pessoas precisando de nós, carentes, mas a gente não quer se envolver, a gente não quer pôr a mão na massa. Tá? O sacerdote não era diferente, o sacerdote era um líder religioso. Pensa só, gente, um líder religioso que não queria se envolver. Pode um negócio desse? Mas naquela época já existia e hoje também existe. Líderes religiosos que não querem se envolver. Pessoas que falam de Deus, falam a respeito de Deus, falam sobre Deus, mas não praticam aquilo que Deus pede que pratiquem. Não se envolvem com as necessidades dos outros. Tá? O sacerdote passou, não deu bola para aquele homem que tinha caído na mão de bandidos. Logo depois passou o levita. Quem era o levita? O levita era aquele que servia no templo, aquele que tinha trabalhos também no templo. Ele não era sacerdote, mas ele tinha uma função no templo, ou seja, entre aspas, ele também servia a Deus. Ou esse era o discurso, eu sirvo a Deus, eu trabalho no templo. Nem sempre trabalhar no templo significa trabalhar para Deus, certo? E essa parábola também mostra isso para a gente. Porque o levita também não se envolveu, ele passou por longe, ele passou de largo. Ele não quis se envolver com aquele que estava em necessidade, que caiu na mão de bandidos. Bom, ele também foi embora e logo depois passou o samaritano, o desprezado, o odiado, aquele que era olhado assim torto pelos seus irmãos judeus, tá? Aquele que não tinha nenhum valor aos olhos dos judeus. Mas foi exatamente esse que se abaixou, que passou azeite e vinho nas feridas do homem que caiu na mão de salteadores. Nós vamos falar amanhã o significado dessa parábola, né, do azeite, do vinho e tal. Ele que se compadeceu daquele que tinha caído na mão de bandidos. Ele curou as feridas, né? Passou o curativo nas feridas dele, colocou ele sobre o seu animal, o animal que ele mesmo cavalgava, foi puxando o animal, né, até uma hospedaria e ele colocou o homem lá num quarto e pagou a pensão daquele homem, né, pelo tempo que ele precisasse ficar ali. Diz a Bíblia que ele deu 2 denários para o hospedeiro, 2 denários, presta atenção nesse detalhe, isso é muito importante para a nossa reflexão de amanhã, de depois de amanhã, né? E ele disse ao hospedeiro assim, ó, vou deixar esse homem aí aos teus cuidados, vou pagar, né, o teu serviço, mas se eu ficar devendo alguma coisa, quando eu voltar, eu te restituo o que você gastar. E ele então foi, seguiu a sua viagem e deixou aquele homem nas mãos do dono daquela hospedaria. Cuide dele para mim. Quando eu voltar, eu te reembolso se você gastar mais do que isso que eu estou te dando. Essa parábola ensina muita coisa para a gente. Mas hoje eu quero tirar uma única lição para deixar aqui com você no nosso torpedo de hoje. Sabe qual é a lição que eu quero tirar para a gente hoje, dessa parábola? A lição que eu quero deixar com você é que muitas vezes as pessoas que nós como seres humanos desprezamos, não damos nada para ela, né? Não atribuímos nenhum valor para ela, achamos que aos olhos humanos elas são desprezíveis, mas são essas pessoas que são as escolhidas de Deus para fazer o trabalho que Deus quer que faça. O sacerdote deveria ter feito, o líder religioso. Tem muito líder religioso hoje que também não gosta de se envolver. O levita devia ter feito aquele trabalho de cuidar daquele que caiu na mão de bandidos, mas ele também não fez. Sob a alegação de que talvez ele tivesse muita coisa para cuidar lá no templo. O que vale mais, o templo ou o ser humano? Essa é a pergunta. E aquela pessoa que a gente menos espera é aquela que vai estender a mão para aquele que necessita. É aquela que vai oferecer ajuda para aquele que caiu na mão de bandidos e salteadores. Tem muita gente hoje, gente, sofrendo nesse planeta. Sofrendo com necessidades materiais, espirituais, emocionais. E a pergunta que eu faço hoje para mim e para você é: o que nós estamos fazendo
para amenizar a dor daqueles que sofrem. O que eu, Antônio, estou fazendo? O que você que está aí vendo esse vídeo está fazendo para dar a sua contribuição para que as pessoas sofram menos? Tá? Então eu espero e desejo de coração deixar com você essa reflexão para que você faça alguma coisa em prol do teu semelhante. Seja no sentido material, seja no sentido emocional, seja no sentido espiritual. Às vezes a pessoa precisa de comida, às vezes a pessoa precisa só de um ouvido para desabafar. Às vezes a pessoa precisa só de uma oração para ajudá-la a desenvolver-se na sua fé. Então, você tem uma parte para fazer, eu também tenho. Que Deus dê para você e para mim essa força, essa coragem, essa vontade da gente fazer pelo outro aquilo que a gente pode fazer. Amanhã eu volto com um novo torpedo para a gente continuar a nossa reflexão sobre o bom samaritano. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo aqui no meu canal. Até lá.